A Bíblia diz que nós devemos expulsar demônios em nome de Jesus. E não tem nenhuma orientação para a gente ficar fazendo entrevista com o diabo, como muitas igrejas fazem. Quando Jesus pergunta o nome daquele demônio, era para que ficasse registrado nos evangelhos, para que hoje eu e você soubéssemos que o nosso Salvador tem poder sobre todo o mal. O verso 4 diz que ninguém era forte o suficiente para dominar o endemoniado, mas Jesus é o nome sobre todo nome. Jesus é o nome sobre todo nome. O Instagram hoje está me dando canseira aqui. Dizem que está sem áudio novamente. Irmãos, eu já tirei microfone, coloquei microfone, eu não sei mais o que eu faço aqui. Eu vou recortar essa mensagem depois e postar alguns trechos, aqui no Instagram, alguns vídeos aqui no Instagram. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu repetir essa frase aqui, que isso é importante. Jesus é o nome sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, do verso 9 ao verso 11, diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Jesus é o nome acima de todo nome. Aleluia. Parece que o áudio voltou. Glória a Deus. Tá sem áudio, o áudio voltou, não sei. Uns estão falando que voltou, outros falando que deve estar sem áudio. Infelizmente, muitas pessoas vivem sobre o jugo pesado de Satanás. Nós nos deparamos com pessoas endemoniadas todos os dias. E é interessante, eu fiquei pensando sobre isso, quando o demônio age de uma forma explícita na vida da pessoa, fica fácil você identificar. Aí você corre lá, leva para o culto, chama alguém, né? Nós temos o costume de chamar alguém, né? Mas temos que chamar Jesus. O que expulsa o demônio não é a presença do pastor, do padre, né? do líder religioso, é o nome de Jesus. Eu já vi relatos de uma criança de 7 anos que ergueu a voz e disse: sai em nome de Jesus, e o diabo saiu. Então, o que me incomoda não são as pessoas que são explicitamente usadas por Satanás, mas aquelas que, de uma forma, como é que eu vou dizer, de uma forma que não está vista aos nossos olhos, de uma forma não aparente, são usadas por Satanás. A Bíblia diz, por exemplo, que Judas foi tomado pelo diabo. O texto dos evangelhos diz que o diabo entrou em Judas. E aí Judas, o que ele fez? Ele começou a estribuchar e tal? Não. Ele ficou caladinho, ele agiu de forma sorrateira, ele tramou contra Jesus, ele traiu Jesus. Então, tem pessoas, infelizmente, entre nós que são usadas pelo diabo. Sem perceber, são usadas pelo inimigo para atormentar os outros. E alguns chegam ao extremo da marginalização. Muitas vezes acabam nas ruas como mendigos, como loucos, como bandidos, como psicopatas. Eu volto a repetir aqui o que eu disse no começo. Nós não podemos atribuir tudo ao diabo, mas não podemos desconsiderar que ele age na vida das pessoas. Ele pode dominar a vida de uma pessoa. Então, tem pessoas que de forma consciente e de forma inconsciente deram lugar a Satanás e sofrem as consequências dessa abertura que eles deram.
Mas o mais relevante desse texto aqui, irmãos, eu volto a dizer, não é a ação do inimigo na vida daquele homem, mas é o poder de Deus sobre o inferno. Do versículo 7 ao versículo 10 de Marcos capítulo 5, mostra que até o diabo reconhece a autoridade de Jesus. Verso 7 diz assim: clamando em alta voz, o diabo dizia: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Olha só, Satanás reconhecia que Jesus era o filho do Deus Altíssimo. Rogo-te por Deus que não me atormentes. O diabo orando aqui, ó. Eu clamo a ti, Jesus, o diabo fazendo uma oração aqui, que não me atormentes. Gente, ele passou a vida inteira atormentando aquele homem de Gadara e agora ele pede a Jesus assim: por misericórdia, não me atormente. Pois Jesus lhe dissera: sai desse homem, espírito impuro. Uma palavra só que Jesus disse, uma frase só: sai desse homem, espírito impuro. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, depois que aconteceu a queda de Adão e Eva, depois que o diabo tentou Adão e Eva e eles comeram do fruto proibido, Deus lançou uma profecia ali. Deus falou que a mulher ia sofrer as consequências, que o homem ia sofrer as consequências, mas Deus falou que o diabo ia sofrer as consequências. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele diz assim, ó, ele está falando para o diabo, para a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus estava dizendo aqui era o seguinte: olha, vai vir alguém da semente da mulher, da descendência da mulher, que vai pisar na sua cabeça. E da geração da mulher vieram as gerações de Abraão, Isaque e Jacó e as gerações posteriores até chegar em Jesus Cristo. E Jesus Cristo derrotou Satanás na cruz do Calvário. Jesus Cristo pisou na cabeça da serpente. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, revelou ao apóstolo João em Apocalipse que o destino de Satanás é o abismo. Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Nós temos que entender o seguinte: a legião de demônios que estava dominando a vida do gadareno não queria deixar ele, não queria sair da vida dele, nem daquele lugar, porque sabia que se Jesus mandasse eles pularem no abismo, eles estariam para sempre dominados. Assim como os demônios reconhecem o domínio de Jesus, o poder de Jesus, imediatamente, eles também reconhecem aqueles que são nascidos de novo, os filhos de Deus, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Deixa eu falar algo para você. Se você carrega o Espírito Santo na sua vida, aonde você entrar pela porta da frente, Satanás vai sair pela porta dos fundos. A presença de Deus é com você. Lembra quando José foi para o Egito, um lugar idólatra, um lugar que era dominado pela idolatria, pela adoração a falsos deuses, mas onde José ficava, a coisa prosperava, o negócio desembolava. A presença de Deus é comigo e com você, porque um dia nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Por isso, Satanás não pode resistir à igreja, à presença do Deus vivo. A autoridade está em Jesus, somente nele. Mas essa mesma autoridade foi delegada a nós, como igreja. Ninguém vai conseguir expulsar um demônio
em nome de Buda, em nome de Allan Kardec, em nome de Maomé, nem de qualquer outra pessoa. Quando você tiver que passar por alguma situação onde você percebe que é o inimigo que está agindo, use o nome de Jesus. Clame pelo nome de Jesus. Amém? Quando os habitantes daquele lugar viram o milagre da restauração que havia acontecido na vida daquele gadareno, a palavra de Deus diz que eles rogaram que Jesus se retirasse dali. Marcos capítulo 5, verso 17. Que Jesus se retirasse dos seus termos. Os moradores daquele lugar, eles estavam se lamentando por causa do prejuízo financeiro que eles haviam tomado. E muitas vezes o ser humano age dessa forma. Prioriza os bens materiais e menospreza as coisas espirituais. A prosperidade, ela se torna nociva quando ela desrespeita os princípios do reino de Deus. Muitas pessoas tiveram o coração cauterizado pela busca pelas riquezas e se esqueceram de que para Deus uma vida é mais importante do que o mundo inteiro. Uma vida para Deus vale mais do que o mundo inteiro. O que você acha que era mais importante para Jesus? Aqueles 2.000 porcos que se atiraram no despenhadeiro ou a vida de um homem que foi poupada, que foi liberta? Jesus atravessou o mar da Galileia, desembarcou na cidade de Gadara para mudar o destino de muitas vidas naquele lugar. O gadareno, que antes morava nos sepulcros, que antes era motivo de tristeza e dor para toda a sua casa, se tornou um grande evangelista. No verso 18 e 19, eu vou ler novamente aqui para você relembrar, olha como é que está escrito. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus, eu quero te seguir. Só que no verso 19 diz assim, Jesus não o permitiu, mas disse, vá para a sua casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. E o verso 20 diz que ele começou a anunciar em Decápolis, em 10 cidades, as grandes coisas que Jesus havia feito na vida dele. E todos se maravilhavam. A família daquele homem foi salva. Muitos conheceram o amor sobrenatural de Jesus através da sua história. Então, é maravilhoso, irmãos, nós entendermos o que Deus fez, entendermos a libertação que Deus promoveu na vida de um homem que era marginalizado, que estava totalmente subjugado pela ação de Satanás, mas que agora se tornou um pregador da palavra de Deus, que tinha um grande testemunho e que fez com que muitas vidas se convertessem a Jesus. Enquanto os demônios pediam para não deixar a cidade de Gadara, aquele novo homem ultrapassava as fronteiras territoriais, falando de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 20, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquele que antes vivia nos sepulcros, agora fazia reviver os que estavam mortos espiritualmente, aqueles que estavam afastados de Deus. Mais uma vez eu volto a repetir, Jesus é Deus. Jesus tem poder sobre toda criatura, sobre toda a ação do inimigo, e eu quero orar por você nesse momento. Se de alguma maneira o inimigo tem agido na sua vida, o inimigo dominou alguma área da sua vida, saiba que há poder no nome de Jesus para que você seja liberto, para que você seja curado, para que você seja transformado em nome de Jesus. Amém? Se você puder, feche os seus olhos,
Curva a sua cabeça, coloque aqui o seu pedido de oração e eu vou orar por você. Eu vou apresentar a sua vida, a sua família diante do Senhor, em nome de Jesus. Pai amado e querido, eu quero colocar diante de Ti a vida, Senhor, dessa pessoa que bem me acompanhou essa mensagem até aqui. Sabe, em nome de Jesus, para nos libertar. Nós cremos que se o Filho verdadeiramente seremos livres. Por isso eu quero apresentar a vida desse irmão, dessa irmã, dessa família que tem passado por dificuldades, muitas vezes provocadas por uma ação maligna, muitas vezes provocada pelas suas próprias escolhas. Mas independentemente daquilo que os esteja atormentando, eu creio que há poder no Teu nome, Jesus, para libertar, para curar, para transformar a vida dessa pessoa. Eu apresento ao Senhor essa família. Eu peço que o Senhor visite eles nas suas necessidades. Leve até eles o que for preciso para o seu sustento. Se existem pessoas que estão desempregadas nessa família, que o Senhor abra as portas de emprego. Que o Senhor transforme a vida financeira dessas pessoas. No nome de Jesus. Traga não somente o sustento, mas traga também a prosperidade. Dê a eles uma unção de administração, para que eles consigam conduzir bem a sua vida financeira, a sua vida profissional e todas as áreas que refletem dessa boa administração. Eu apresento ao Senhor a vida desse casal que está passando por um tempo de crise, de adversidade, por um momento de incerteza, de instabilidade no seu relacionamento. Eu peço ao Senhor que sustente essa família com o Teu poder, com a Tua graça e com a Tua unção. Senhor, eu estou vendo aqui nos comentários que muitas pessoas estão orando, clamando ao Senhor pela cura das enfermidades. Eu sei que existem enfermidades físicas e enfermidades espirituais, mas eu também sei que o Senhor tem poder sobre todas elas. Por isso, eu peço que, segundo a Tua vontade, leva a cura para esse homem, para essa mulher, para essa jovem, para esse jovem, e que eles possam, assim como aquele homem que foi mencionado no texto, que eles possam ser libertos, serem restaurados e posteriormente compartilhar essa bênção com outras pessoas, para que muitas vidas sejam abençoadas, para que muitas vidas sejam transformadas pelo Teu poder, pela Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Uma semana de bênção, de vitória para você, de conquistas, de libertação, restauração, que o Espírito Santo fortaleça você, onde você estiver, que o poder de Deus possa revestir você e que você possa receber a direção do Senhor para todo desafio que se coloca na sua vida nesse momento. Amém? Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Acompanhe diariamente Minuto com Deus. Todos os dias tem mensagens novas aqui no canal. Deus te abençoe. Até o nosso próximo culto.